Olá a todos, meu nome é Lucas, atualmente estou no 8º semestre do curso de Biomedicina da FMU e utilizo esse vídeo para fazer a minha apresentação breve do meu TCC, que tem como título Córtex Pré-Frontal e sua relação com a modulação da ansiedade, uma revisão bibliográfica. Bom, como plano de fundo para começar a discutir o trabalho, eu pontuo que nós vivemos numa sociedade que os pensadores consideram como pós-modernidade, e isso implica em alguns pontos de extremo interesse quando a gente vai discutir a ideia de saúde mental e a influência, sobretudo, da ansiedade, mas também de outros distúrbios neurológicos na sociedade. Bom, nós vivemos um momento onde temos muitas informações, invenções e temos um fluxo muito grande na esfera política, econômica, social. E a gente percebe, e isso é comprovado através de estudos citados no próprio TCC, que existe um número muito grande de pessoas que iniciaram nos últimos tempos tratamentos envolvendo ansiedade, ou que ao menos relatam sintomatologia muito próxima do que é relatado na literatura. Bom, e para fazer colocar uma lupa em cima desse assunto, eu selecionei uma área específica do cérebro, o qual eu conheci num breve contato que tive com o ICB da USP, um breve contato mesmo, algumas presenças em meio aos estudos dos doutorandos, focada nessa área do córtex pré-frontal. Bom, para a gente entender, ele é localizado, como pode-se imaginar, no lobo frontal, é a extensão mais anterior, e nós vamos focar dentre as 3 principais subdivisões. Temos muitas na literatura, mas a gente vai colocar essa lupa em cima de principalmente a região medial, e que é considerada como o posto de comando do cérebro, né? Ela tem um vínculo muito grande com uma série de segmentos funcionais do cérebro humano, e isso condiciona ele a tratar a questão da ansiedade com um pouco mais de delicadeza, especialmente numa bimodulação, né, que é a ideia do trabalho com a amígdala. Bom, como justificativa desse trabalho, e após essa pontuação social, histórica que nós vivemos, eu coloco a ideia de globalização e, junto com a questão de saúde mental, como a força motriz por trás desse trabalho, na tentativa de reunir aqui autores, literatura de maneira geral, que traga uma especificidade maior na ideia de ansiedade, sobretudo no momento em que a gente deixa de entender a ansiedade como apenas uma resposta afetiva, vai compreender ela, na verdade, como uma base patológica. Cito que, além de um trabalho, um dos artigos citados nessa revisão bibliográfica pontua questões de perfil socioeconômico, bem como outras características envolvendo a ansiedade, não apenas no quesito social, mas também na base da literatura que ela que é fornecido para a gente, como a ansiedade sendo um fator muito, ou melhor dizendo, intrinsecamente ligado a efeitos pós-traumáticos, a fobia social, a pânico, essa relação, sobretudo, que vai ser explorada relacionando a modulação com o córtex pré-frontal, com a responsabilidade dele em meio a essas questões. Então, é a ideia de unir a literatura,
os conceitos que vêm sendo descobertos ou que já foram há muito tempo, que a gente vai ver mais para frente, com o contexto social, buscando sempre a união da terapêutica dialética, seja ele através do psicólogo, sobretudo, com a terapêutica, seja ela medicamentosa, ou minimamente a compreensão por parte de profissionais da saúde, dos mais diversos complexos de funcionais dentro da ativação cerebral, voltado, claro, para a ansiedade. Bom, como métodos eu cito que essa revisão bibliográfica se baseou na pesquisa de artigos científicos, especialmente pela internet, em plataformas como Cielo, PubMed, ResearchGate, Google Acadêmico. Utilizei também artigos relacionados à Biblioteca de Medicina Nacional dos Estados Unidos e englobei como critério artigos publicados nos últimos 20 anos, principalmente para a gente conseguir fazer um contraponto com as primeiras descobertas da neurociência e o que nós temos hoje. Para afinar a nossa pesquisa e para trazê-la mais próximo do que a gente quer, os termos que eu contemplei nas pesquisas eram sobretudo de córtex pré-frontal, a ideia de modulação, ansiedade, plasticidade, que vai ser um conceito melhor visto no texto em si, no documento do TCC, e também da relação com a amígdala. O conceito de amígdala também foi pesquisado para trazer justamente essa ideia de bimodulação. Bom, a gente começa a questão do desenvolvimento baseando no que eu disse agora há pouco, que é o momento em que a gente entende que a ansiedade deixa de ser, como os pesquisadores aqui relatados citam, como uma resposta afetiva a uma manifestação de perigo. Então, a ansiedade como um preceito básico, né, pensando ela no seu estado natural, a gente entende ela como uma resposta afetiva a uma manifestação de perigo. Eu deixei uma frase aqui que eu retirei do livro de neurociência, o tratado de neurociência que eu utilizei para fazer boa parte do trabalho, que é: assim como o luto é uma resposta normal frente a uma perda pessoal, a ansiedade é uma resposta normal a situações ameaçadoras. Ou seja, temos nessa frase de que a ansiedade, antes de ser construída como patologia, ela é uma reação natural, é uma resposta afetiva. E o critério que a gente usa, ou melhor dizendo, critério não, mas a ideia que a gente usa para diferenciar a resposta afetiva da patologia é, sobretudo, a sintomatologia e a maneira a qual essa sintomatologia é ativada. Sinto também que déficit cognitivo, agitação, inibição comportamental, disfunções fisiológicas, ou seja, afetando até mesmo a homeostase corporal fisiológica, são alguns dos sintomas principais que a gente pode discutir quanto à ansiedade. Porém, entendamos que a simples presença desses sintomas não configura um distúrbio de ansiedade. O que a gente pode decretar é a partir do momento em que nós temos as ativações, ou seja, a gente tem uma sintomatologia sem um motivo específico, ou seja, quando não existe um risco ou uma situação de perigo e a pessoa ainda assim desenvolve sintomas que corroboram para a ideia de ansiedade. O foco, então, a gente une a base do TCC, do córtex pré-frontal, é exatamente porque essas habilidades cognitivas, elas são chamadas de particularmente humanas, né? O córtex pré-frontal, ele une essa ideia de que ele tem características nele cognitivamente humanas, para relacionar a função dele com toda essa cadeia de ação, de ativação de sintomas, que não necessariamente é causal, ou seja, existe um propósito para a pessoa passar por isso. E isso vai ser abordado no nosso trabalho. Bom, para trazer um contraponto primeiro, uma visão geral, né, pela limitação do tempo que nós temos, eu pontuo sobretudo uma questão temporal, para a gente começar a compreender
O lobo frontal, onde se encontra o córtex pré-frontal, ele, na literatura antiga, ele era conhecido como lobo silencioso, né? Então, silencioso porque ele tinha uma dificuldade, na verdade, os cientistas, os pesquisadores não viam no lobo frontal uma função específica. Isso era muito importante na neurociência daquela época, é a função específica de determinada parte do cérebro, todas deveriam ter. E o lobo frontal não era visto dessa forma, então foi citado como lobo silencioso. Então eu coloco como ponto inicial essa ideia que a gente pode pontuar para antes do século XIX e a gente vai até os anos 90, 1990. Por quê? Os anos 90 ele foi considerado, não apenas nos Estados Unidos, como a gente vai ver, mas no mundo inteiro como a década do cérebro. Tudo isso começou basicamente com documentos feitos pelo Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e Derrame e do Conselho Nacional de Saúde Mental norte-americano. Esses dois documentos feitos por esses órgãos, eles mostravam que tinham naquela época pessoas debilitadas em relação às faculdades mentais e que essas pessoas poderiam sim ser curadas, cuidadas ou minimamente controladas, que era algo que não acontecia naquela época. Então, a partir disso, a partir dessa pressão, por assim dizer, o então presidente dos Estados Unidos, George Bush, George pai no caso, né, ele proclamou uma lei que envolvia um aumento orçamentário muito grande e fiscal também para a pesquisa da neurociência, como um todo, é claro. Essa pesquisa ela foi pontualmente feita nos Estados Unidos no primeiro momento, mas isso foi se expandindo pelo mundo e essa década da neurociência, na verdade, acabou ganhando uma importância gigantesca em todo o mundo, haja vista que as pesquisas estão crescendo nos Estados Unidos e os outros países aproveitaram para utilizar isso, para utilizar esse fomento intelectual para fazer as próprias pesquisas. Isso também, é claro, envolvendo o que a gente não pode esquecer nunca, aliado a recursos tecnológicos, as neuroimagens, isso tudo possibilitou a análise do cérebro vendo o seu funcionamento, né? Atuando no exato momento, não apenas como uma peça anatômica, enfim. No entanto, a gente fez esse contraponto, século XIX, um pouco antes, com a década de 90, e a gente percebe que a distinção de tempo para a gente conseguir considerar um conhecimento válido, né, como a pesquisa demorou nessa área para ser feita, para ser entendida, e isso teve uma origem no século XIX também, principalmente quando a gente foca no córtex pré-frontal. Por quê? Ocorreu um acidente em New England, em Vermont, no século XIX, com um supervisor de ferrovias daquela época, o Phineas Gage, o nome dele. Ele era responsável por cuidar de uma equipe que explodia rochas, né, para conseguir montar as ferrovias, e em meio a esse trabalho, ele, em uma das rochas, ele tinha um pouco de pólvora, que no caso ocorreria a explosão, e essa explosão não ocorreu da maneira como ele esperava, e ele foi então manualmente mexer nesse espaço e verificar o que tinha acontecido. E aí ele percebeu que naquele momento, na verdade, num atrito, ocorreu uma significativa explosão que fez a haste de metal que ele colocava ele inseria no buraco para poder verificar o que tinha acontecido, fez com que ela explodisse e penetrasse por a região abaixo do olho esquerdo e perfurasse o seu crânio. Essa lesão crânioencefálica gravíssima não ocasionou o óbito dele. Na verdade, os médicos, o Edward Williams e o John Martin Harlow, que foram os dois principais responsáveis pelos cuidados dele, na verdade, ficaram muito impressionados, porque ele tinha porções do cérebro para fora do crânio, ele teve um caso anêmico muito grave, mas ele
meses depois, tempos depois, ele retornou ao trabalho. Porém, aí nasce uma das principais ideias em relação ao córtex pré-frontal, que vai ser visto melhor no trabalho escrito, que é a mudança de comportamental que foi causada nesse operário depois da lesão. Ele era conhecido como uma pessoa amigável, uma pessoa eficiente, uma pessoa que era um expoente no trabalho, as pessoas se baseavam muito nele. E depois do acidente ele demonstrava uma irritação constante, ele tinha uma dificuldade tremenda de tomar decisões, e isso impressionou muito as pessoas, porque era uma questão comportamental muito, muito, muito diferente do que ele era antes. E isso então fomentou pesquisas que são levadas até hoje em relação ao córtex pré-frontal, pelo fato de que a região afetada está, segundo as pesquisas, segundo os fatos que temos, relacionada sobretudo a tomada de decisões, a questões muito mais complexas do que a gente imaginava, né? Dentre elas, a gente tem o problema que é chamado de amnésia recente, né? Então, são as questões temporais mais recentes, onde uma pessoa que tem uma lesão no córtex pré-frontal, por exemplo, ela vai ter, por exemplo, pode passar por uma prova de um momento de choque, um assalto, uma coisa do gênero, onde você vai despertar questões fisiológicas, neurofisiológicas sobretudo, que estão relacionadas à luta e fuga ou a questões de mudanças na homeostase, normais, digamos assim, para uma situação como essa. E em casos que vão ser analisados, em situações pontuais que serão analisadas, essas ativações, elas acontecem não necessariamente com, por exemplo, um conflito, ou, por exemplo, em situações onde pessoas com o córtex pré-frontal lesionado têm problemas de amnésia. Por exemplo, elas têm um problema autobiográfico, como eles chamam, a literatura chama, que é a pessoa conseguir dominar, saber o nome dos amigos, saber idade, saber questões físicas, mas ela não tem controle, ela não tem conhecimento, na verdade, de características, de acontecimentos que envolvem essas pessoas. Eles sabem os fatos, o nome, consegue reconhecer pela fisionomia, mas não sabe relacionar essa pessoa ao acontecimento. Então a gente percebe aí disfunções do córtex pré-frontal em relação à amígdala, relacionadas, é claro, a essa necessidade de memória, de tomada de decisões, que estão significativamente atreladas à ansiedade, a gerar ansiedade, a criar um desconforto que não é necessário. E isso pode estar predominantemente presente nessa sociedade moderna, pós-moderna, melhor dizendo, devido a situações de estresse, ou melhor dizendo, que nós veremos como possibilidades de estresse exacerbado, situações que envolvem eventos traumáticos ou obsessivos compulsivos, fobias sociais, como dissemos, e toda a relação do córtex pré-frontal com essas características de ansiedade que foram vistas primeiramente como lobo silencioso, depois do acidente de uma forma muito diferente, até os dias de hoje com a literatura que nós temos. Bom, o estudo ele proporcionou a mim e a reunir aqui autores dos últimos 20 anos, como eu citei, que trazem uma relação muito importante dos complexos de ativação do córtex pré-frontal com sintomatologia. E isso eu acho interessante para a gente pontuar os profissionais de saúde, porque a saúde mental é uma questão muito importante nos dias de hoje, e a gente compreender os complexos de ativação, de funcionamento, eles são de suma importância, principalmente na área acadêmica, para a gente poder transformar isso de alguma forma em terapêutica, seja ela medicamentosa ou mesmo dialética, como é citado nesse trabalho. Bom, então as minhas considerações finais são essas, unir ao acadêmico, ao clínico, ao terapêutico, ao dialético, e garantir, acima de tudo, informações relatadas por outros pesquisadores em relação a um conflito muito importante no momento em que vivemos. Agradeço a oportunidade e até mais.